tudo bom com você? Mais uma vez aqui no nosso bate-papo de todas as semanas. E hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre um dos temas que eu mais amo falar, que é a regressão de memória, terapia de vidas passadas, que é uma terapia com a qual eu trabalho desde a década de 90 e que já me trouxe centenas de resultados maravilhosos, positivos, pessoas que eu já atendi e que saíram daqui de uma maneira feliz, resolvendo bloqueios e traumas do passado, né? Então, muita gente tem dúvidas e eu resolvi colocar aqui e tentar explicar sempre mais um pouco, tirar um pouco, desmistificar um pouquinho destas dúvidas, até com o objetivo de ajudar você aonde você morar, aonde você estiver, em qualquer lugar do mundo, quando procurar um terapeuta para fazer esse tipo de terapia, entender o que realmente acontece, o que não acontece, quais são os mitos e quais são as verdades. Das dúvidas principais, um dos mitos principais que existem quando a gente fala em terapia de vidas passadas ou em regressão de memória, é o risco, o perigo de você ficar conectado no passado. Tem gente que fala assim, Yali, eu não vou fazer porque eu tenho muito medo de ficar lá preso no passado, né? E eu tenho muito medo porque minha vizinha ou não sei quem falou, que fez e ficou presa no passado, nunca mais voltou para o momento certo. Gente, na verdade, existem verdades e mitos com relação a essa frase que eu quero ver se eu explico para você de uma forma fácil para que você entenda. Na verdade, não existe risco de você ficar preso ao passado. Por quê? Porque, na verdade, nós não voltamos ao passado. Você não vai sair do ano que você está agora e você vai voltar para 1980, 1960, ou você não vai voltar para 1230 numa vida passada sua. Na verdade, o que você vai fazer é trazer à tona lembranças, memórias que já estão dentro de você. Ou seja, você fica aqui no presente, no momento presente, o tempo todo. O que você traz à tona são as lembranças, não que você volte no passado. Quando a gente fala em terapia de vidas passadas, regressão de memória, é você trazer à tona, como se fôssemos trabalhar numa outra linha do tempo, numa linha paralela, né? Onde você vai trabalhar essas lembranças, esses bloqueios, esses traumas, porque o subconsciente ele é atemporal. Ele não tem essa função de tempo presente, passado, futuro, calendário, relógio. A gente envelhece, o subconsciente não. Então uma coisa que me aconteceu 20, 30, 50, 100 anos atrás pode ainda estar me afetando. Então, em primeiro lugar, eu não posso ficar preso ao passado porque eu não voltei ao passado. Na verdade, são as lembranças do passado que eu trouxe à tona através da técnica que o seu terapeuta for usar, de um relaxamento profundo, de uma hipnose leve. Você não vai apagar, você não vai precisar entrar em transe para lembrar. Você fica consciente o tempo todo, no controle da situação, ao mesmo tempo que de uma forma tranquila e segura, você tem acesso a essas lembranças que estão guardadas em gavetinhas aí no seu subconsciente. O que pode acontecer, e já aconteceu de eu trabalhar pessoas com esse problema, é do terapeuta que faz a terapia não trabalhar uma reprogramação mental adequada, não finalizar o processo de forma correta. E aí você pode ficar conectado à lembrança, por exemplo, de outras vidas, ou desta vida mesmo. Exemplo, eu atendi um dia uma dentista que chegou no meu consultório, que ela tinha problemas, ela chegou aqui como se fosse com asma, ela não conseguia respirar direito, ela não conseguia olhar direito, ela sempre se abaixava, ela falava comigo assim, olhando para baixo, como se fosse muito tímida e como se fosse... Ela disse que ela não tinha asma e quando ela foi fazer uma terapia de vidas passadas em outro lugar, ela voltou desse jeito. E aí eu perguntei para ela o que ela tinha visto nessa terapia, porque tem terapeutas que levam você a voltar a revisitar vidas passadas, mas como se fosse turismo espiritual.
Você vai lá, se vê na vida passada, sabe se você foi cigano, se você foi camponês, se você foi soldado, e não trabalha essas informações, ou seja, terapeuticamente não serve para nada, apenas para um turismo espiritual. E isso não adianta nada, gente. Então, nesse caso desta dentista que voltou olhando para baixo, voltou super tímida, voltou até com sensações de asma, ela tinha voltado para uma vida passada como judia, num campo de concentração de Auschwitz. E ela, nesta vida, ela morreu numa câmara de gás. Então, todas aquelas sensações de ter inalado aquele gás, e quando ela voltou nesta vida, o terapeuta falou, ok, pode ir embora, acabou o seu tempo, vá. E não trabalhou esse final, ou seja, não ressignificou o final, não encerrou de forma correta. Ela voltou se sentindo conectada àquela vida, com todas as sensações e bloqueios daquela vida. Por exemplo, lá no campo de concentração, ela disse que quando ela voltou, porque daí nós tivemos que voltar nesta vida, é como se eu tivesse que sintonizar um dial de um relógio para que você volte naquela vida, o que é bem complicado, porque quando a gente faz uma vida passada numa pessoa, a gente não escolhe a vida para onde ela vai. Quem escolhe é o subconsciente, que sabe melhor o lugar, que é onde ela vai trabalhar melhor os bloqueios dela atuais. Mas neste caso específico, eu preciso voltar na mesma vida para consertar aquilo que não ficou bem resolvido. Então, quando nós voltamos para este campo de concentração, onde essa dentista aqui de Curitiba teve este problema, o que aconteceu? Ela voltou, ela se viu perdendo a família dela inteira, né, para os nazistas. Ela se viu novamente indo para o campo de concentração, se viu novamente indo para a câmara de gás, entrando com a família dela, com alguns parentes que ainda sobraram, tirando a roupa, entrando na câmara, sentindo aquele gás todo, ficando com ódio daquela sensação toda dos nazistas que a levaram a morrer daquele jeito. Então a gente teve que trabalhar terapeuticamente essa raiva, esse ódio, ela entender que aquilo já aconteceu e que ela teria que voltar para o momento atual sem as sequelas físicas, mentais e espirituais, ou seja, sem a sequela física, sem o ódio das sequelas emocionais, ou seja, aquilo já aconteceu e não estava mais acontecendo. Aí sim, quando ela voltou na sessão, no mesmo momento, na mesma sessão, ela voltou sem as sensações de asma, ela me olhando já de cabeça erguida, por quê? No campo de concentração, eles eram obrigados a andar olhando para baixo, com as mãos para trás, em sinal de respeito aos oficiais nazistas. Então ela voltou como se estivessem olhando para as pessoas com respeito aos oficiais. Então, quando ela voltou e a gente terminou a sessão e foi bem reprogramado, ela voltou se sentindo sem aquela sensação de dificuldade de respirar, sem ter que olhar por baixo, apertando a mão das pessoas, ou seja, voltando a ser a profissional competente que ela sempre foi. Então, gente, existe sim esse risco. Uma outra pessoa, por exemplo, que eu atendi, ela chegou aqui com o pescoço torto, sabe? Tipo torcicolo, quando você sabe, você olha para o lado. Eu brinquei com ela, eu falei, olha, como aqui na clínica tem várias salas de terapeutas, eu acho que o seu caso é mais de massoterapia. Não, me disseram que seria de vidas passadas e você pode me ajudar. Então, ela me contou que numa outra experiência com vidas passadas que ela tinha tido com outro terapeuta, ela morreu numa outra vida caindo, ela se lembrou que ela caiu de um precipício e nesta queda ela teria quebrado o pescoço. Como da mesma maneira esse profissional fez ela voltar, ela se lembrou daquilo, mas não terminou de forma correta, não reprogramou positivamente aquele final para que o subconsciente entendesse que aquilo já aconteceu e que não pode mais trazer sequelas para a vida atual, ela voltou se sentindo como, entre aspas, o pescoço quebrado. E essa sensação, gente, é física. A pessoa realmente sente a dor. Não é uma coisa imaginária, é psicossomático, mas dói mesmo. Então nós tivemos que, mais uma vez, sintonizar ela nessa vida onde ela morreu no precipício e ali eu colocar que aquilo já aconteceu e que não pode mais afetá-la.
E aí ela voltou e quando terminou a sessão, ela mexeu o pescoço assim e falou, olha, estou sem dor, não sinto mais nada. Legal, né, gente? Então, esse tipo de situação eu já atendi várias pessoas e eu sempre digo que você refazer uma regressão, refazer uma terapia de vidas passadas é igual costureira. Quando você leva uma roupa na costureira que ela fala, olha, eu prefiro fazer uma roupa nova do que reformar. Porque para reformar você tem que desfazer o que a outra pessoa fez e refazer do seu jeito. Então é mais fácil às vezes você fazer a terapia do que você consertar o que já está feito. Mas assim mesmo eu posso te garantir que se a terapia de vidas passadas ou a regressão de memória forem feitas de forma correta, séria, ética, responsável, não há risco nenhum, porque como eu digo, a regressão de memória, ela precisa ser reprogramada no final. Senão vira turismo espiritual. Você não vem aqui para saber se você foi rei, rainha, se você foi rico ou pobre. Na verdade, você vem por um autoconhecimento. Você vem para consertar, para trabalhar terapeuticamente alguma coisa que está bloqueando a sua vida. E não por curiosidade, para saber se você foi rica, milionária, se foi rainha. Isso é besteira, gente. Isso é só turismo espiritual. Então, há sim uma chance, um risco, vamos dizer assim, da pessoa ficar conectada em outras vidas se ela for em algum lugar onde o profissional não faça a ressignificação, a reprogramação mental. E aí volta como essa minha cliente dentista que voltou se sentindo ainda num campo de concentração, ou a outra que se sentiu com o pescoço quebrado por ter caído e quebrado o pescoço em outras vidas. Esse tipo de informação você vai ver numa vida passada, você vai relembrar, você pode até sentir esses momentos, mas eles têm que ficar no passado aonde eles pertencem. Você não tem que trazer nada do passado para o seu momento presente, pelo contrário. O objetivo da terapia de vidas passadas e da regressão é deixar no passado o que é do passado e trazer para hoje somente tudo que agrega os dons, as virtudes, os momentos bons e deixar lá para trás aquilo que não te serve mais. Senão, gente, não teria objetivo, não teria motivo de você voltar numa vida passada e trazer coisas que não agregam, não é mesmo? Então, gente, só existe esse risco de você ficar conectado se o profissional que você foi não finalizar de forma correta, não ressignificar você de forma correta. Mas se ele fizer isso, eu posso te garantir que o resultado é incrível, o resultado é mágico e você se liberta de bloqueios e traumas desta ou de outras vidas de forma prática, segura, definitiva e imediata, tá certo? Então, era isso que eu queria deixar para você sobre o risco da regressão de memória, de você ficar conectada a uma outra vida e repetir que se for feito de uma forma certa, de uma forma correta, não há risco nenhum e os benefícios são maravilhosos. Mas se você for num lugar que o terapeuta te leve para um turismo espiritual, para você chegar aqui e falar, eu fui rei, rainha, cigano, soldado e não servi para nada terapêutico isso, então, gente, existe sim riscos de você voltar pior do que você foi. E aí não adianta nada fazer terapia, não é mesmo? É isso aí, gente. Espero que tenha ajudado. Se você ficou com alguma dúvida sobre este assunto, né, pode pedir aqui na descrição do vídeo que eu vou tentar, com a minha experiência, compartilhar um pouco do que eu sei e ajudar você a melhorar a sua vida com essa ferramenta incrível e poderosa que é a regressão de memória e a terapia de vidas passadas. Grande abraço para você e até nosso próximo encontro. Tchau, tchau.